A torcida do Vasco enfim recebeu aquela notícia que estava esperando há tempos para o ano de 2025. Edmar Lopes desembarcou oficialmente no Rio de Janeiro e começou sua trajetória como novo diretor executivo de futebol do clube. O clima é de expectativa e muita animação. Logo nas primeiras horas após sua chegada, os bastidores de São Januário começaram a se movimentar. O dirigente chega com uma lista de prioridades bem clara. Entre elas, uma das mais urgentes, a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. E para quem achou que a terça-feira ia ser tranquila, muito pelo contrário. O dia já começou agitado com várias atualizações importantes. Uma delas envolve a situação do jovem lateral esquerdo Leandrinho, que estava emprestado ao futebol árabe e agora retorna ao Vasco. Tem também novidade quente sobre o mercado da bola, já que Edmar Lopes já tem nomes mapeados para a próxima janela de transferências. Vamos começar falando um pouco mais sobre o novo diretor executivo. Edmar Lopes foi anunciado oficialmente no dia 9 de junho. E já desembarcou no Galeão na noite da última segunda-feira, dia 16. Enquanto o elenco vascaíno segue de férias sem atividades no CT Môncio Barbosa, o novo dirigente já coloca a mão na massa. A primeira missão dele é organizar as principais demandas do departamento de futebol. Edmar Lopes tem 41 anos e uma trajetória de 16 anos no meio esportivo. Embora tenha menos tempo específico como diretor executivo, sua bagagem no setor de scout e análise de mercado é inegável. O português começou sua carreira no futebol em 2009, trabalhando no Porto como olheiro. Durante 6 anos ele se destacou justamente por conhecer como poucos o mercado sul-americano. Foi ele o responsável por levar ao Porto nomes como Danilo Alexandro e James Rodrigues. Depois do Porto, Edmar Lopes teve passagens pelo Mônaco e depois pelo Lille, onde se tornou coordenador de scout. Ficou 3 anos na França, se consolidando como um dos grandes nomes da área. Em 2020 assumiu o cargo de diretor executivo no Boa Vista de Portugal e em seguida foi para o Bordeaux na França, onde trabalhou até recentemente. Essa trajetória reforça o que muitos torcedores esperam: um dirigente com faro para contratações certeiras e bom trânsito no mercado, principalmente no cenário sul-americano. Durante sua chegada ao Rio no aeroporto, Edmar foi discreto, apenas agradeceu a oportunidade e disse que está animado para assumir o desafio no Vasco. Agora a expectativa é que o dirigente comece a trabalhar nos reforços para a próxima janela, que abre no dia 10 de julho. Segundo informações de bastidores, Edmar já tem alguns jogadores observados e as conversas com possíveis reforços devem começar nos próximos dias. A missão é clara: transformar o interesse em negociações concretas. O foco do Vasco para essa janela de meio de ano está nas posições de meio-campo e ataque. O sistema defensivo hoje é considerado mais sólido, com nomes como João Victor, Lucas Freitas, Léo Gustavo, Maurício Lemos, Lucas Oliveira e até o jovem Lincoln da base. Por isso a prioridade é encontrar um primeiro volante para disputar posição com Galdames, além de um meia armador, aquele clássico camisa 10, para ajudar a suprir as ausências de Felipe Coutinho, que ainda não consegue atuar com regularidade. Além disso, o clube busca um ponta de velocidade e também um centroavante que possa disputar vaga com Pablo Vegetti. São posições fundamentais para reforçar o elenco e Edmar Lopes terá papel decisivo nessas escolhas. Sobre o caso de Léo Jardim, a chegada de Edmar Lopes pode ser o fator que faltava para a renovação sair do papel. O dirigente português trabalhou diretamente com o goleiro no Lille, na França. Foi ele quem enxergou o potencial do atleta, contratando Léo para o clube francês. Posteriormente, quando foi para o Boa Vista, Edmar Lopes novamente buscou Léo Jardim para reforçar o elenco. Essa boa relação entre os dois pode fazer a diferença agora. O staff do goleiro atualmente está nos Estados Unidos, acompanhando de perto o Mundial de Clubes, mas a expectativa é que, nas próximas semanas, as conversas avancem de forma decisiva. Segundo uma fonte ligada ao clube, a frase de bastidor sobre a renovação foi clara: vai dar certo. Agora, falando sobre Leandrinho, o jovem lateral esquerdo de apenas 20 anos, também virou assunto nesta terça-feira. Após um período de empréstimo ao Al-Shabaab dos Emirados Árabes Unidos, o jogador está de volta ao Vasco. Leandrinho foi emprestado por 6 meses em uma negociação que, além de dar ao atleta uma boa experiência internacional, ajudou o clube financeiramente.
Durante o empréstimo, o Al-Shabaab perdoou parte de uma dívida que o Vasco tinha com eles por conta da contratação de Paulinho. O empréstimo foi importante tanto para aliviar as finanças, quanto para dar rodagem ao jogador. Leandrinho teve uma boa sequência por lá, mas devido a problemas financeiros o clube árabe decidiu não exercer a opção de compra prevista em contrato. Agora ele retorna ao Vasco e deve se apresentar ao CT Moussa Barbosa no dia 23 de junho. Com um contrato válido até o final de 2026 e uma multa rescisória de cerca de R$ 80 milhões, Leandrinho é visto como um atleta de potencial para compor o elenco. Internamente, há quem acredite que ele pode disputar espaço com nomes como Piton e até ameaçar a permanência de Victor Luiz no grupo. Com todas essas movimentações e a chegada de Edmar Lopes, o cenário para o Vasco da Gama em 2025 muda completamente. O torcedor que vinha sofrendo com a falta de organização nos bastidores agora vê uma luz no fim do túnel com um diretor executivo que conhece profundamente o mercado da bola. E falando em mudança de cenário, a chegada de Edmar Lopes também desperta um sentimento que há muito tempo não rondava São Januário: confiança no departamento de futebol. A torcida vascaína, acostumada com promessas que nunca saíam do papel e contratações que mais pareciam apostas desesperadas, agora vê no novo dirigente uma oportunidade real de construir um elenco mais competitivo e com peças realmente qualificadas. É claro que só o tempo vai dizer o quanto essa aposta em Edmar vai render, mas os primeiros sinais indicam que o Vasco está finalmente se movimentando de forma profissional. Uma das grandes expectativas é justamente como Edmar Lopes vai usar seu conhecimento de mercado sul-americano para buscar reforços. O histórico dele mostra que ele não é de ficar apenas nos nomes badalados ou nos jogadores de vitrine. Muito pelo contrário. Ele tem um perfil de encontrar atletas com potencial muitas vezes subvalorizados, mas que podem render muito em campo. Foi assim no Porto, foi assim no Lille, e pode muito bem ser assim agora no Vasco. O torcedor já começa a imaginar quais surpresas podem pintar na colina histórica nas próximas semanas. E não dá para deixar de lado o impacto que essa movimentação vai ter nos bastidores do clube. A chegada de um diretor executivo experiente mexe diretamente com o departamento de futebol. Quem estava acomodado vai ter que trabalhar. Quem estava esperando ordens para tomar decisões agora tem um comando claro. Edmar não é de ficar esperando as coisas acontecerem. Ele chega para fazer, para decidir e para dar um rumo. E isso por si só já é um alívio para a torcida. Voltando a falar do goleiro Léo Jardim, o assunto da renovação dele não é de hoje. Já tem semanas que a torcida vem demonstrando preocupação com a possibilidade de perder um dos pilares da equipe. Léo foi um dos destaques na última temporada, segurou muita bronca em momentos difíceis e se tornou uma das lideranças naturais do elenco. A conexão dele com Edmar Lopes pode ser o empurrão final para garantir a permanência do camisa 1. Não tem como negar que o torcedor vê nessa renovação uma espécie de primeiro gol de placa da nova gestão. Além disso, com a janela de transferência se aproximando, o nome de Léo Jardim ficando no elenco também é importante para que o Vasco saiba exatamente onde precisa reforçar. Manter um goleiro de qualidade dá uma segurança que poucos clubes da Série A têm hoje. E sejamos sinceros, ninguém quer voltar a viver os pesadelos de temporadas passadas, onde cada bola cruzada na área era um drama. Agora sobre o Leandrinho, o retorno dele pode até não ter o mesmo peso de uma grande contratação, mas é importante por vários motivos. Primeiro, porque ele é um ativo do clube, um jogador jovem com experiência em seleções de base e que teve uma boa passagem pelo exterior. Segundo, porque a lateral esquerda do Vasco ainda é uma posição que gera dúvidas. Piton tem a titularidade praticamente garantida, mas o reserva imediato não vinha convencendo. O retorno de Leandrinho aumenta a disputa e dá uma nova opção para o técnico. Internamente, a comissão técnica já estuda como utilizar o jogador. Existe até a possibilidade de testá-lo em outras funções como ponta ou ala, dependendo das necessidades táticas do time. Leandrinho tem velocidade, força física e uma boa capacidade de chegada ao ataque. Claro que ainda precisa evoluir na parte defensiva, mas é um jogador que pode render bem com o devido trabalho. E se a gente olhar para o mercado, a situação de Leandrinho também mostra como o Vasco está mudando sua postura nas negociações. O clube conseguiu usar um empréstimo para abater parte de uma dívida e ainda receber uma compensação financeira.
Em tempos de crise, qualquer movimentação inteligente como essa faz toda a diferença. A diretoria está aprendendo a transformar situações complicadas em soluções criativas. Enquanto isso, nos bastidores, a expectativa é de que os próximos dias sejam de reuniões intensas. Edmar Lopes já começou a se reunir com membros da comissão técnica do Departamento de Análise de Desempenho e da diretoria para entender todas as demandas. O objetivo é claro: montar um elenco mais equilibrado, competitivo e com peças que possam dar ao Vasco condições reais de brigar na parte de cima da tabela. E é claro que, com o nome de Edmar no comando, as especulações sobre reforços começam a pipocar por todos os lados. Já tem muita gente fazendo suas listas de possíveis contratações. Torcedor vascaíno é assim, não perde tempo. Basta surgir a notícia de que o dirigente chegou ao Rio que já começam as teorias sobre quem pode vestir a camisa do Vasco na próxima temporada. Os setores mais carentes, como todo mundo já sabe, são o meio-campo e o ataque. E o perfil de jogador que o Vasco procura também está bem definido. A busca é por atletas com capacidade de decidir jogos, que tenham força física e técnica para aguentar a maratona da Série A. O discurso dentro do clube é que não basta mais trazer quantidade, agora é hora de trazer qualidade. Por tudo isso, a chegada de Edmar Lopes representa muito mais do que apenas uma nova contratação para o departamento de futebol. É, na verdade, uma mudança de mentalidade. Um passo em direção a uma gestão mais profissional e conectada com a realidade do futebol moderno. O Vasco parece ter entendido que, para voltar a ser protagonista, precisa começar acertando nos bastidores. E claro, a torcida vai seguir de olho em cada movimento. A expectativa é que as primeiras novidades concretas comecem a surgir já nos próximos dias. Seja na renovação de Léo Jardim, seja na contratação de um novo volante, de um meia armador ou de um atacante. O fato é que o torcedor vascaíno, depois de tanto tempo de sofrimento, começa a ter motivos para acreditar que 2025 pode sim ser um ano de virada. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol internacional, um rumor que vem ganhando força agita o mercado de transferências e promete movimentar o cenário esportivo brasileiro e mundial. Fontes próximas revelam que Nasser Al-Khelaifi, presidente e dono do Paris Saint-Germain, estaria preparando uma proposta bilionária para adquirir o Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais e populares do Brasil. A notícia tem causado um verdadeiro rebuliço entre torcedores, jornalistas e especialistas, que especulam sobre as motivações e as possíveis consequências de uma operação dessa magnitude. Al-Khelaifi, conhecido por sua ambição e visão estratégica no futebol, vem ampliando seus investimentos no esporte, já tendo transformado o PSG em uma potência global, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A possível investida no Vasco da Gama, clube com uma história rica e uma torcida apaixonada, parece fazer parte de um plano maior para expandir a influência do grupo Qatar Sports Investments (KSI) no futebol sul-americano. Com recursos praticamente ilimitados, o empresário poderia transformar o Vasco em um clube competitivo novamente, capaz de brigar por títulos nacionais e internacionais. Embora a negociação ainda esteja em estágios iniciais, o valor da proposta surpreende pela dimensão. Fala-se em uma quantia bilionária em reais, o que indicaria não apenas a compra do clube, mas também um investimento robusto em infraestrutura, categorias de base e elenco. A possibilidade de contar com o suporte financeiro do grupo do PSG poderia ser o pontapé inicial para uma nova era no futebol carioca e brasileiro, que enfrenta desafios financeiros e estruturais há anos. Por outro lado, essa movimentação também levanta dúvidas e inquietações. A relação entre clubes europeus e sul-americanos já gerou controvérsias, principalmente quando há envolvimento direto de investidores externos em times tradicionais, com temores de perda de identidade e autonomia. A torcida vascaína, que sempre foi uma das mais apaixonadas do país, pode se dividir entre a esperança de um futuro promissor e o receio de que a essência do clube seja alterada. Além disso, o cenário político dentro do próprio Vasco pode influenciar diretamente no desfecho da negociação. A diretoria atual ainda não se posicionou oficialmente sobre o assunto, o que alimenta ainda mais as especulações.
fontes internas afirmam que a possibilidade vem sendo discutida em reuniões reservadas, mas que a decisão depende de uma série de fatores, inclusive da aprovação dos sócios e conselheiros do clube. Enquanto o burburinho cresce, o mercado observa atentamente, pois a entrada de um nome, como Nasser Al-Khelaifi no futebol brasileiro, poderia abrir precedentes para outras negociações envolvendo grandes clubes nacionais. Se confirmada, essa compra bilionária não só mudaria a história do Vasco da Gama, mas também traria uma nova dinâmica para o futebol brasileiro, que há muito tempo busca investimento e profissionalização em níveis internacionais. Enquanto, tudo não passa de uma possibilidade que está gerando expectativas e debates. Resta aguardar os próximos capítulos dessa trama, que pode se transformar em um dos grandes capítulos da história do esporte no Brasil. Será que o Vasco da Gama estará diante de um novo e grandioso destino? O tempo dirá. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.